Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui, como eu sempre digo. Eu sou a Alessane e aqui nesse canal eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, espiritual e também sobre lei da atração. Merak é uma palavra grega que significa fazer algo com o coração, inspirado pela alma. E fica ligado no conteúdo para ver se você tem interesse e também afinidade com a minha energia. E se tiver, lembra de compartilhar, deixem seus comentários e muito importante, gente, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que vocês recebam notificação cada vez que eu compartilho vídeo novo, que são nas segundas, quartas e sábados. Por que se inscrever no canal, gente? Porque é muito importante, é dessa forma que o YouTube analisa, avalia o quanto o conteúdo é relevante ou não. E também é para eu saber o que vocês estão achando, e é um retorno que eu sou super grata por receber, esse carinho todo, que muitas vezes eu recebo sim e sou muito grata. Então quanto mais inscritos no canal, melhor. Obrigada. E gente, hoje, ainda no tema de família, suporte familiar, eu tive a intuição de falar sobre o relacionamento entre avós e netos. Por quê? Porque eu fiz um vídeo recentemente sobre o amor incondicional, que muitas vezes não é incondicional, e o que isso representa, e quando nós estamos instigados, motivados pelo ego, isso entra no caminho e aí a gente perde essa noção, assim, do que é o amor saudável e do que é aquele amor que realmente não é amor, é o amor que cobra, o amor que demanda. E aí eu pensei numa forma de amor, assim, que veio na minha cabeça, que é uma das coisas mais lindas que eu já experienciei na minha vida, que eu nunca tinha conseguido entender quando eu ouvia falar, que é o amor de vó, né, porque eu sou vó. Então, eu tenho 45 anos e eu tenho um neto lindo que se chama Apolo, que tem 3 anos agora. E ele mudou a minha vida no sentido de me fazer readaptar as minhas necessidades também, em termos de... Eu pensava, inclusive, mudar de país. Eu moro no Reino Unido há 13 anos e antes dele nascer eu pensava, agora quando os meus filhos estiverem grandes o suficiente, eu vou viajar, vou fazer muitas coisas, e no fim eu tive que me readaptar porque eu não quero ficar 6 meses, 1 ano sem ter contato com o meu neto. Também sobre a minha relação pessoal com os meus avós, eu fui a primeira neta de ambos os lados, dos avós paternos e maternos. E os meus avós paternos demonstravam muito amor, mas não com afetividade física. Mas hoje eu entendo a maneira deles terem demonstrado. Os meus avós maternos, o meu avô materno foi importantíssimo na minha vida, no sentido de me estimular a aprender, a ser curiosa. E inclusive uma coisa que sempre ficou muito na minha memória foi o fato de eu e meu avô materno nos correspondermos. Nós nos escrevíamos cartas e eu mandava cartinhas todas decoradas com etiquetinhas, como é que se diz? Aquelas figurinhas muito lindas. E ele retribuía, ele fazia também as cartas super decoradas para me mandar, para me responder. Foi muito importante. E a minha avó materna, que ainda está entre nós, a dona Antônia Moreira dos Santos, que eu já mencionei em outro vídeo, é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. E também eu sou muito grata, porque foi a pessoa... Se eu tiver que dizer uma pessoa que eu sempre recebi muito amor, muito suporte e aceitação, mesmo quando eu não merecia, foi da minha avó. E hoje em dia eu digo pra ela que se eu for 1/4 tão boa avó quanto ela foi, quanto ela é pra mim, eu já tô satisfeita, porque ela foi sempre maravilhosa em termos de acreditar em mim e de ser carinhosa e aceitar realmente, mesmo quando, como eu disse, eu não merecia e quando não a respeitava, porque eu fui uma adolescente barra pesada. Mas... sempre tem um mas, né? Sempre tem um porém. Eu fiquei também pensando até que ponto esse amor é saudável. Eu acredito que seja saudável e seja lindo, sim, porque tem menos pressão, no sentido da gente não ser os pais as pessoas que têm que educar, têm que financiar a vida da criança. A gente não tem que botar regras e limites, tanto que, não sei se a gente fala no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul a gente diz que vó é mãe com açúcar, né? Então é tudo docinho, os limites são mais relaxados. Então é uma coisa muito gostosa. Talvez essa pressão, o fato de não haver tanta pressão melhora e faz que o relacionamento seja ainda mais
prazeroso. Mas também eu fiquei pensando no quanto a gente se perde às vezes na poeira e esse amor acaba se tornando, como a maioria dos casos, no amor romântico muito frequentemente, instigado pelo ego. E aí eu fiquei pensando, eu fiz uma reflexão, uma retrospectiva mental e pensei desde o momento em que eu fiquei sabendo que eu ia ser vó. Quando eu tive a notícia que eu ia ser vó, eu e a minha ex-nora, era nora naquela época, nós não estávamos nos falando. Nós não tínhamos brigado feio, mas nós não tínhamos muito contato e não estávamos em bons termos. Aí eu a chamei, conversei, disse, olha, vem cá, a gente vai ter que se acertar, nós temos um interesse em comum agora, vamos organizar nosso relacionamento aqui. Pouco tempo depois, eles vieram morar comigo e eu fiquei sabendo quando ela estava com uns 2 meses de gravidez. Quando o menino nasceu, gente, olha só, quando o menino nasceu, uns 7 meses depois, né, de eu ter a notícia, eu vi essa criança nascer. Eu não tô falando metaforicamente, eu realmente vi essa criança nascer. Eu estava dentro da sala de parto assistindo a minha nora dar à luz ao meu neto. Agora me diz, em que mundo que eu, Lessane, ia permitir que qualquer pessoa, talvez o pai da criança, mas mesmo assim que não deixei, né, na minha vez, mas quando que eu ia permitir que uma pessoa da minha família ou da família do pai do meu filho me visse naquela situação de extrema vulnerabilidade dando à luz? Nunca, nunca. Mas eu convenci a minha nora a me aceitar, a deixar eu participar do parto e assistir o meu neto nascer. Olha que coisa linda. Manipulei, né? Agora, olhando, eu pensei assim, nossa, como eu saí do ponto que nós não estávamos nos falando para alguns meses depois ela me deixar participar dessa vulnerabilidade que é dar à luz. Olha o poder da manipulação, né? Não é nem o poder da motivação do amor da avó. Eu queria estar lá, eu queria estar presente, eu queria estar registrando no meu cérebro aqui as imagens de ver o meu neto nascendo. E eu consegui persuadi-la. Então eu fiquei pensando também em várias situações nas quais nós manipulamos a situação para ter o resultado que nós desejamos. E recentemente eu também tenho contato com uma pessoa que eu vou tentar dar o mínimo de informações para respeitar a confidencialidade, que compartilhou comigo que ela perdeu a guarda, essa moça perdeu a guarda dos 2 filhos pro pai das crianças, e segundo ela, não sei não sei como foram realmente as circunstâncias, porque eu só ouvi um lado da história, e segundo ela, foi armação, foi arquitetagem, foi tudo arquitetado pela ex-sogra, porque ela quer os netos pra ela. E eu não duvido, sinceramente, porque nós fazemos isso, inclusive quando o meu filho e a minha nora passaram pela separação e toda essa função aí de problemas emocionais que uma separação, um rompimento envolve, e ainda com filho pequeno, eu contemplei a ideia assim de manipular a situação e de repente oferecer pra minha nora, não, mas deixa ele com a gente, aí você pega ele nos finais de semana. Por quê, gente? Não era porque eu tava pensando, se eu tivesse pensando claramente, isso não tá não é interessante pro meu neto. O que é interessante pra criança é que ele tenha contato com o pai e com a mãe. Os avós são importantes sim, mas eles são coadjuvantes, eles são um complemento. A menos que o pai e a mãe realmente não tenham condições emocionais, financeiras, mentais, enfim, e não possam criar. Mas na medida que for possível, o melhor para a criança é ter contato com o pai e a mãe, é ser criado pelo pai e a mãe ou pelos dois, e pelos avós como uma contemplação, como um complemento. Mas a gente manipula, aí que é a questão. Manipula com a melhor das intenções, porque a gente quer o melhor para a criança. Só que a gente tem a minha necessidade de controle, que aí é que entra o ego. A minha necessidade de controle acredita que eu sou a melhor pessoa para criar essa criança. Eu tenho as melhores ferramentas para proporcionar uma vida melhor, uma criação melhor. Que muitas vezes não é verdade, porque a criança, como eu disse, precisa do pai e da mãe. A minha avó, que eu mencionei no começo do vídeo, uma delas, ela criou meu irmão desde que nasceu. Mas isso foi um acordo da minha mãe com a minha avó desde o começo. A minha avó não manipulou ninguém, ela só recebeu a oferta de criar o meu irmão e criou com muito amor. Então, há casos e casos, claro. O que eu tô querendo dizer é para que a gente se examine, para que a gente se observe e fique pensando o quanto nós estamos sendo manipuladoras. E manipuladoras, às vezes, com as melhores das intenções. Assim como a gente manipula os filhos para dizer o que a gente gostaria que eles fizessem. Quando é realmente porque é melhor para eles, quando essa nossa
o nosso conselho é desinteressado, não tem a ver conosco, ou quando realmente a gente acredita que é melhor para eles. Geralmente o que é melhor para eles é a gente empoderá-los e ajudá-los a tomar as decisões sozinhos. Não dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, pro meu segundo filho, primeiro eu fiz tudo errado. Não, tudo errado não, eu fiz... foi mais experiencial. Mas pro segundo eu sempre falava, eu te aconselho, as observações, os pontos de vista que eu compartilho contigo é tudo baseado na minha experiência de vida, que é limitada. Peça mais informação, investigue mais, seja um pesquisador, aprenda com seus professores, com os pais dos seus amigos, com as outras pessoas da família, crie as suas verdades, as suas respostas. Saiba ser inquisitivo e crie as suas... Não aceite tudo pronto que eu te diga, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que eu acredito seja um conselho sábio. Empoderar, não... Ou, como a gente diz também, a gente ensina a pescar, não dá o peixe. A gente não fica dizendo pra pessoa o que tem que fazer, porque isso é manipulação. E geralmente tá conectado com o nosso ego, com o outcome, o resultado que a gente tá querendo. Então, muitas vezes a gente faz isso. Eu também pensei, quando eles se separaram, em tentar manipular a situação e dizer, olha, não, eu crio ele, e vocês pegam eles no fim de semana. Mas isso, como eu disse, não era a melhor situação pro meu neto, porque ele precisa do pai e da mãe. Ele precisa de mim também, mas como eu disse, eu sou coadjuvante. Então, o meu convite hoje, a minha mensagem hoje, é que nós nos examinemos a cada ato, a cada conselho que a gente dá, que aparentemente seja desinteressado. Quando a gente diz, olha, você tem que fazer um curso na faculdade que te proporcione isso, isso e aquilo. Você tem que ser advogado porque é um emprego seguro, isso e aquilo. Porque será que a gente não quer apresentar para a sociedade que a gente tem um neto ou um filho que tá na universidade, ou que tá fazendo direito, ou que tem uma profissão digna, entre aspas, porque a gente quer esse status? Será que a gente realmente acredita que aquilo... E será que a nossa crença é verdadeira ou é limitada? Esse é o meu convite de hoje, gente, que a gente se examine. Quando a gente diz para os nossos netos, olha, você não pode ter, ou nossos filhos, você não pode ter piercing na orelha porque é feio, ou é marginal que tem, ou tatuagem é coisa de maloqueiro, ou qualquer coisa assim. E isso são reflexões da nossa limitação, da nossa ignorância, do nosso julgamento, nosso preconceito, esse é o termo. Em inglês a gente fala, né? Judgment. Mas no nosso preconceito. Então, muitas vezes a gente impõe o nosso preconceito, as nossas limitações, dizendo que é porque a gente se preocupa com o outro. Só que quando a gente realmente se preocupa, a gente empodera, a gente dá liberdade da pessoa escolher, da pessoa crescer e da pessoa ter o senso crítico e fazer as escolhas e andar com as próprias pernas. Não é baseado no nosso ego ou no que a gente acha que é melhor ou no que a gente quer apresentar para a sociedade. Então, gente, esse é o meu convite de hoje, que nós podemos realmente nos observar e como uma planta a gente ter esse amor, que é um amor, no caso do amor de vó, é a coisa mais linda que eu já experienciei, de verdade. Eu amo essa criança com todas as minhas forças, mas quando o meu ego entra em ação e fala mais alto do que a minha espiritualidade, do que a minha intuição, do que o meu bom senso, eu quero controlar, eu quero criar ele da maneira como eu acho que é melhor. Eu quero que ele seja educado de certa forma, e eu discordo com o quanto que ele tem exposição ao telefone, que ele já sabe mexer no telefone e assistir vídeo no YouTube no telefone dos pais dele. Então, coisas que eu não concordo, não é pra eu decidir. Eu posso emitir a minha opinião com delicadeza, mas saber qual é o meu lugar, que não é meu direito manipular. A menos, claro, que a criança esteja realmente correndo algum risco e que seja necessária uma interferência, entende? Daí é diferente, se a criança tá sofrendo, tá sendo abusada, negligenciada, maltratada ou ignorada, qualquer coisa, aí é outra história, aí é obrigação das pessoas, de modo geral, não só da avó, de intervir. Ou aqui em Londres também, é do serviço, aqui no Reino Unido, o serviço social interfere sim, se houver necessidade, se tiver denúncia, se uma criança na escola que comenta
pergunta, ai, meu pai me bateu, ou a minha mãe fez qualquer coisa, a professora tem a obrigação de reportar isso para assistência social e eles vão investigar, vão na casa para investigar se é verdade. Muitas vezes até tiram a guarda dos pais temporariamente até a investigação ser feita. Então isso é diferente. Quando a criança tá realmente sofrendo, tá sob algum risco, aí é diferente, a gente deve realmente intervir, mas quando são detalhes de conduta, de valores pequenos que não cabe a nós interferir, a gente tem que saber qual é o nosso lugar e tem que ver quando a gente está motivado pelo ego ou quando a gente está motivado realmente pelo amor. Quando a gente se preocupa, quando a gente dá um conselho pro neto, pro filho ou pra qualquer pessoa da nossa família ou amigos que a gente ama ou a gente se preocupa, olha, não sai na rua essa hora que é tarde porque é perigoso, a gente tem que saber que é pro bem dela mesma. Agora dizer, olha, você não anda com essa pessoa porque por algum preconceito que nós tenhamos, não quero verbalizar aqui. Então a gente tem que ter essa noção de nos observar. Esse é o meu convite de hoje, gente. Eu espero que a gente possa fazer essa reflexão e ter relacionamentos mais saudáveis mesmo. E especialmente nesse relacionamento de vô e de vó, porque tem um choque de gerações, né? Tem um gap, um espaço maior entre gerações. Eu fui mãe muito jovem, então o meu gap, o meu espaço entre a minha idade e o meu neto, eu sou uma avó jovem, isso que eu quero dizer. Mas uma avó mais antiquada, assim, mais talvez não ache tantas coisas normais, mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que se atualizar também com o que... abrir a mente, né, gente? Deixar os preconceitos de lado pra saber se tem sentido esses conselhos ultrapassados. Ai, não pode ter tatuagem. Ai, você não pode namorar uma menina mais velha, uma mulher mais velha, ou um cara... não sei. Agora é diferente dizer, olha, não é legal você namorar um cara casado, aí é diferente. Então a gente tem que observar quais são os nossos valores, as nossas motivações, se nós estamos sendo motivados pelo ego ou pelo nosso coração, pela nossa intuição, pela nossa espiritualidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, ou se não gostarem também, podem deixar seus comentários. Eu vou ficar muito honrada e feliz de lê-los e responder. Muito obrigada, super beijo e até a próxima.